Bom dia, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, meninos? Gessé, Keisla, tá ouvindo bem? Sim. Enquanto os demais, eu vou dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando na aula. Vão colocando para mim aqui no bate-papo o nome de vocês e a turma, tá? Keisla, coloca, por favor, Paulo Henrique. Paulo Henrique tá conectando. Paulo Henrique e Keisla, coloca para mim aqui no bate-papo o nome de vocês e a turma, tá bom? Por favor. Acabei de enviar. Sim, ok. Bom dia, tudo bem? Tudo. Conseguiu se organizar com as atividades, Paulo? Algumas. As que são pelo link é mais fácil de fazer, não precisa de escrever nada. Uhum. Eu vou ficar fazendo só assim agora. Fica mais fácil para responder. Fica, Aí né? dá para você fazer mais tarefas em um dia. É bom também que vocês não ficam devendo, né? Tarefa. Tem essa vantagem. E Que vocês não ficam devendo. Basta entrar no link e responder. não tem que ficar anexando arquivo também, que dá muito errado às vezes. Mas por que que os arquivos de vocês estão dando errado? Tá ficando grande? Não sei por quê. Não tá anexando lá no Google Classroom. É, Tem alguma atividade minha que você ainda tá fazendo? acho que sim. As do link eu completei tudo. Ontem que eu É, tava atrasado no portfólio, mas eu enviei pra Ju. do link eu vi lá que você tá fazendo. Meninos que chegaram agora, que não colocaram o nome aqui no bate-papo pra mim, coloca, tá? Por favor. Ô, Keisla, você tá me ouvindo, Keisla? Calicene, coloca pra mim, por favor, aqui no bate-papo também, tá? Tá. Não deixa de colocar, não. Então vamos lá. Já vou começar, porque senão a gente vai ter pouquinho tempo de aula, porque o tempo voa, né? Então deixa eu colocar aqui. Nós vamos falar hoje, então, das propriedades da luz. Assim que vocês verem meu compartilhamento de tela, vocês me falam, por favor. Tô carregando ainda. Outra coisa, se tiver alguém aí que não está conseguindo visualizar meu compartilhamento de tela, me fala também. Ontem eu dei aula, ficou um aluno o tempo todo sem ver meu compartilhamento de tela. Já apareceu. Apareceu? Ótimo. Então a gente viu todas as propriedades do som. Hoje nós vamos estudar as propriedades e aplicações da luz, tá? A gente vai falar um pouquinho de fotoelétron. Então, a luz, ela tem as seguintes fontes, né? Ela tem fontes luminosas, elas são naturais ou artificiais. A luz, ela propaga-se por ondas eletromagnéticas e também por energia. A luz, ela comunica, né? E ela vai se comunicar também através das suas fontes luminosas e também através dos objetos. Através dos objetos, tem três formas dela se comunicar, ou seja, dela ser transmitida, que são as transparentes, aquelas que a luz ela atravessa o objeto. Translúcidas é aquelas que ela atravessa parcialmente o objeto
E a luz opaca é aquela que não atravessa o objeto de forma alguma. Daí a gente tem os corpos iluminados, que são todos os corpos que não têm luz própria, e os corpos luminosos, que são todos aqueles que produzem luz própria. Um exemplo de um corpo luminoso, segundo ano, o que vocês estariam de exemplo? Pode pensar em algo da natureza. Corpo luminoso. Alguém consegue pensar em algum? E é natural. É uma luz natural. Poderia ser um animal? Animal? Sim. Você acha que um animal teria um corpo luminoso? Um vagalume seria? A água? Vagalume tem sentido, porque ele transmite aquela luzinha, né? Água, você Sim. acha que a água é um corpo luminoso? Uai, a luz atravessa a água. Que ela Não, brilha. é um objeto, né? A luz atravessa ela, mas estou perguntando o que seria um corpo luminoso. Transmite uma luz natural. É uma O fonte de luz. sol. O sol. O sol é a principal fonte de luz natural que tem é o corpo luminoso, tá? Tudo aqueles outros que não têm luz própria é um corpo iluminado. Exemplo de um corpo iluminado, a Lua. A Lua nós enxergamos ela no céu com a refração de luz, mas a luz não é própria dela, ela recebe essa luz do Sol. Muito bem, isso mesmo. Vagalume também é legal. O único ser vivo que tem uma luz, meio que uma luz própria, seria ele também. E aí, gente, a luz, quando a gente quer enxergar o quanto ela tem de radiação, a gente vai falar de um espectro eletromagnético, tá? Isso aqui tem em laboratórios, ele vai fazer a leitura de quanto de onda essa luz ela tem. Então, o espectro de radiação eletromagnética é o conjunto de todas as radiações possíveis, tá? Que se pode captar. Então, ele tem uma frequência e essa aqui são as ondas, ó, as ondas dessa frequência que ele vai captar, tá bom? Esse espectro aqui não está tão detalhado, mas ele é um pouquinho mais detalhado do que isso. Aí a gente tem, ele vai fazer leitura no infravermelho, no UV, tá? E aí, ó, passando então o infravermelho, os infravermelhos e a parte de UV, é onde se realiza o raio-x, tá bom? E a gente tem o espectro de luz visível, que é o conjunto de todas as radiações que nós podemos ver através do nosso olhar. Então, isso também é possível de acontecer. E aí, ó, sobre o nosso olhar, a gente vai falar agora do triângulo da visão. Aí, falando sobre isso, a gente vai falar da energia luminosa, que é aquela que vai se propagar a partir de uma fonte, né? Então, ela tem algumas propriedades. Primeiro, a luz, que é aquele que os nossos olhos conseguem ver, e ela se propaga de uma fonte luminosa, como por exemplo um abajur, uma luminária, ela tem algumas propriedades. Primeiro, ela propaga assim em linha reta, tá? Ela tem uma velocidade que se define cerca de 3 vezes 10 elevada a 8 metros por segundo. No vazio, quer dizer, no vácuo, tá bom? Ela pode desaparecer total ou parcialmente quando ela atravessa um meio material e ela também pode se conservar desde que ela não encontre nenhum meio que possa absorvê-la. Então, aqui, ó, no triângulo da visão, o que a gente vai ter? O nosso receptor é a luz, os nossos olhos, desculpe. Nosso corpo, o corpo que vai receber essa luz é o objeto que nós estamos utilizando, seja um caderno, seja uma folha, seja um livro. E a fonte, nesse exemplo aqui, é uma luminária. Poderia ser um abajur? Poderia, tá? Então, é assim que funciona. Esse é o triângulo do mecanismo da visão. Então, tem o receptor, que são os nossos olhos. O receptor aqui, ó, é aquele que vai captar e observar, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o receptor ele vai se propagar. É bem interessante, porque o receptor ele vai se propagar do corpo que está recebendo e até até
até os nossos olhos, que é o que vai receber também essa luz, e assim vice-versa, ó. A fonte de luz ela vem aqui, ela bate no papel, que é o corpo que está recebendo, e esse papel, esse corpo, ele também acaba que é um receptor e vai transmitir essa luz aos nossos olhos, que vai captar essa energia. Então, a gente tem aí, ó, uma representação dessa propagação. A gente tem um raio luminoso, tá vendo? O raio luminoso aqui. E a gente tem os feixes, que são o conjunto desses raios luminosos. Os feixes de luz é a luz que é batida no corpo e recebida pelo receptor, que no caso é os nossos olhos naquele exemplo. Então, a luz ela tem algumas propriedades. Ela pode apresentar várias trajetórias. E aí a gente vai falar das três mais importantes. A gente vai falar de feixe divergente, é quando esses raios de luz elas vão se afastar em todas as direções. Então, por exemplo, o farol de um carro, quando ele transmite a sua luz, essa luz se propaga em todas as direções. Isso aí a gente chama de feixe divergente. O feixe convergente é quando os raios da luz vão se aproximar de um ponto. E aí, ó, olha a lupazinha em cima do papel, é um exemplo disso. Os raios, o feixe de luz está se aproximando desse ponto, que no caso é o papel com a lupa. E o feixe paralelo é quando os raios vão se propagar paralelamente sem se cruzarem, tá? Por exemplo, quando tem uma pessoa cantando. Então, os feixes, raio de luz, eles vão se propagar e não vão se encontrar, não vão se cruzar, tá? Por exemplo, quando a gente coloca a luz em cima de alguém num palco, cantando ou faz peça de teatro, algo do tipo. Esse é o exemplo que acontece. E a gente tem a reflexão da luz. A reflexão da luz é a mudança de direção ou sentido dela. Então, o que acontece? Os raios, né, desse feixe de luz, eles podem mudar de direção ou de sentido. Os raios luminosos são aqueles que vão incidir com a superfície polida e continua a sua propagação nesse mesmo meio. E aqui a gente tem alguns exemplos. A representação da luz, né, da luz. E aí essa representação ela vai receber vinda da seguinte forma. Então a gente tem uma superfície polida, que no caso é essa, tipo uma barra de ferro, tá? E aí ele vai se propagar nesse mesmo meio, tá vendo? À medida que ela bate, esse feixe se propaga, como se estivesse subindo. E a gente tem uma reflexão de difusão, que é aquela luz que vai se propagar na superfície rugosa, como por exemplo um cascalho, né? Aí o que acontece é isso aqui, ó, ao mesmo tempo que o feixe ele bate, ela vai refletir de lados bem diferentes, tá vendo? Continuando, para a gente falar de reflexão da luz, a gente também vai falar de espelhos, né? Que são pontos planos. O espelho nada mais é do que uma placa de vidro, né? Que tem uma superfície posterior, recebe uma fina película de prata. E quando essa luz ela incide sobre essa superfície, ela é refletida regularmente. Então, essa regularidade de reflexão é que permite formar imagens. É por isso que nós conseguimos nos visualizar na frente de um espelho. Então, quando a luz bate nesse espelho, nessa superfície lisa, nessa superfície regular, ela permite então que a imagem seja emitida, seja formada, tá bom? É isso que acontece. Então, todo espelho tem uma leve tem uma fina placa de prata, tá? Uma fina película, na verdade, uma películazinha de prata, para que quando essa luz bater, possa-se então mostrar a imagem daquilo que está de frente com ela, tá? Então a imagem é do mesmo tamanho do objeto, não tem alteração. A imagem ela vai se encontrar à mesma distância do espelho e do que o objeto, e a imagem ela vai apresentar lateralmente invertida, ou seja, a parte direita da imagem vai corresponder à parte esquerda do objeto. Então, três características importantes é que
Tamanho não vai diferenciar, então tanto o tamanho da imagem como o tamanho do objeto é o mesmo. A distância também é a mesma distância que se tem do objeto com o espelho, mas a representação de lateridade, ela muda, porque a parte direita da imagem vai sempre corresponder ao oposto do objeto. Então, se a parte direita da imagem vai ser a parte esquerda do objeto e assim vice-versa. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Sim. Sim? Então, as imagens em espelhos planos, como que acontece? Então, é uma representação geométrica, né? Então, a gente tem a representação geométrica de uma imagem num espelho plano. O que vai acontecer? Primeiro, é necessário que se trace dois raios luminosos, que é aquele que vai passar na parte superior do objeto em direção ao espelho, que são os raios incidentes. Depois, traçar as normais, né, no ponto de incidência. Depois, traçar cada raio incidente que corresponde ao raio refletido e obter o prolongamento desses raios refletidos através do espelho. Então, se a gente for calcular, seria isso aqui representado na figura. Então, a gente tem aqui o objeto, aqui a gente tem a imagem virtual, que é aquela que é transmitida pelo espelho. Então, aqui a gente tem ó, a emissão dos raios, tá vendo? Ó? É bem semelhante aqui a pessoinha que está observando essa imagem. E aí os espelhos, eles podem ser de várias formas. Eles podem ser planos, eles podem ser esféricos. Os esféricos têm de duas formas, que é os côncavos e os convexos. Então vamos lá. Os planos vão fornecer sempre imagens virtuais direitas, né, com o mesmo tamanho e simétricas dos objetos. Já os esféricos vai variar. Os côncavos, que é esse aqui que parece uma lupa, vão convergir a luz que neles incide. Os convexos, aqueles que fazem divergir a luz que neles incidem, que é aqueles que tem, por exemplo, em supermercados, em farmácias, né, para demonstrar todas as prateleiras dentro desses ambientes. A imagem, né, em espelhos convexos, elas são de natureza virtual, a orientação sempre é para a direita e o tamanho sempre é menor do que o do objeto. É justamente isso aqui que acontece, tá? É de natureza virtual, elas vão sempre mostrar para a direita, tá vendo? Ó? Aqui, ó, você tem o objeto, aqui é a imagem refletida. E ela é sempre menor que do objeto. Sempre vai mostrar menor, tá? Justamente para ampliar o observador no que ele está vendo. Então, nos espelhos côncavos, o que a gente tem? A gente vai ter, antes do centro, uma curvatura C, né? E aí a gente tem natureza, ó, curvatura C, a natureza dela também é real, orientação sempre vai ser invertida, tá vendo? Aqui você tem a velhinha na posição correta, na imagem ela tá invertida. E sempre menor que o objeto. Já o objeto entre o foco, que é o que a gente chama de F, e o centro de curvatura C, então a gente vai ter aí, ó, a natureza dela também é real, ela é invertida, olha lá, a real é essa, ela que está invertida. E ela é maior, a real é essa, aqui ela é invertida e ela é maior que o objeto. Olha que a reflexão dessa imagem está maior do que o meu objeto que está aqui, tá? E o objeto que está entre o foco e o vértice é de natureza também virtual, orientação é direita agora, e ela é maior do que o tamanho do objeto. Então, olha só, curvatura C, aqui é o foco, aqui é o meu objeto, aqui é a imagem refletida. Por último, nós agora chegamos ao fim desse conteúdo de som e luz, tá bom? Aí, gente, a gente vai falar agora de como que essa variação da luz acontece. E aqui a gente vai entrar nas fórmulas, tá bom? Tá tudo bem? Tranquilo? Vocês compreenderam até aqui a parte teórica? Tranquilo. Então vamos lá.
A variação, né, da direção e a propagação da luz, ela vai permitir que ela atravesse vários meios, né, vários objetos diferentes. E sempre há uma mudança de velocidade nessa propagação desse feixe. Com isso, gente, a gente vai calcular então como que é essa propagação, como que é essa velocidade que se tem dessa propagação de feixe de luz. Então, o índice de refração sempre será a relação entre a velocidade da luz num determinado meio e a velocidade da luz no vácuo, tá? Então, não esqueçam disso. Velocidade da luz no vácuo representado pela letrinha C. Em meios com índice de refração mais baixos, próximos de 1, a luz tem velocidade menor, ou seja, ela é próxima à velocidade da luz no vácuo. A relação, então, para descrever tudo isso que a gente está falando, é o que a gente chama de etazinho, que é esse M aqui, é igual a C dividido por V. Aonde o C é a velocidade da luz no vácuo, é uma constante, que C é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e V é a velocidade da luz no meio. Então, nunca esqueçam disso, tá? Então, a gente tem que eta é igual ao meu C, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Então, aí, nossa primeira fórmula. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre as lentes, né? As lentes que é superfícies esféricas ou superfície em um determinado plano, é o que vai mostrar a refração dessa luz, e aí a gente tem as lentes esféricas convergentes, né, que as bordas de bordas convexas, e a gente tem as lentes esféricas divergentes, que são de bordas côncavas. Olha só como que a luz é refratida nos dois exemplos, refletida. Então, as lentes esféricas convergentes de bordas côncavas, convexas, na verdade, que são delgadas ou convexas, tanto faz. Então, a gente tem aí um foco, uma distância focal, a luz ela é transmitida aqui e emitida aqui. Quando um feixe de raio paralelo ao eixo principal incide numa lente convergente, ela emerge convergindo os raios da luz para um ponto denominado de foco. Então, o que isso quer dizer? Que quando esse raio é refletido nessa lente, ela vai emitir essa luz num foco, ou seja, naquele ponto específico, tá bom? Já as lentes divergentes, que são as lentes esféricas espessas ou côncavas. Doutora, Oi, pode explicar de novo a outra? posso? Voltando então. As lentes esféricas convergentes ou convexas são aquelas que quando a luz, o feixe de luz paralelo porque está um paralelo ao outro, emitido nela, ela vai focar essa luz em um ponto específico, que é o que a gente chama de foco, tá? Isso que eu acabei de falar é justamente o que está escrito aqui. Quando um feixe de raios paralelos ao eixo principal incide sobre uma lente convergente, emerge convergindo os raios de luz para um ponto denominado foco, tá? Então, Entendi. você precisa saber é isso, que num feixe de luz, nesse tipo de lente aqui, ó, convexa, os raios, os feixes de luz que são transmitidos paralelos um ao outro, ele vai incidir essa luz em um foco, ou seja, em um ponto determinado, que é o que a gente chama de foco, tá? Já a lente côncava, ela é o contrário, olha só. Quando um feixe de raios de luz paralelos ao eixo principal incide em uma lente divergente, ela emerge divergindo os raios de luz. Então, ou seja, ela se propaga, ela não vai emitir num determinado ponto. Então, ó, prolongando esses raios divergentes, eles vão interceptar o ponto F, denominando um foco virtual. Então, ó, tá vendo que ela é o contrário? Ela faz emitir do foco e se propagar para o restante. Ela transpassa essa lente, saindo como se saísse de um ponto, se propagando para o resto. Entendi.
entendeu? Aí a gente vai falar de potência focal, né, da lente. Primeiro, a distância focal, ela vai corresponder à distância do centro óptico da lente e o foco. E no Sistema Internacional de Unidades, essa distância é calculada em metros. É importante vocês lembrarem disso aqui para saberem calcular da forma correta, tá? Então, quando a gente fala de uma distância focal, que é o que chamamos de F, né? Fzinho minúsculo, tá? Porque o foco é F maiúsculo. Ela é a distância do centro óptico da lente, que é o O, e o foco. E ela é sempre calculada essa distância em metros. Já a potência focal, que é o nosso P, ou vergência, que é representado pelo V, define o inverso da distância focal da lente. E essa potência, ela se dá em dióptrias, que é representado pela letrinha D. Já a lente divergente, a distância focal ela é negativa e a potência focal também é negativa. Na lente convergente, a potência focal é positiva, tá? Então, olha só, nesse enunciado. Uma potência focal de 5D, nós aprendemos que 5D é dióptrias, significa que a lente, ao ser usada, é uma lente convergente com uma distância focal de 0,2 metros ou 20 centímetros. Vocês sabem transformar centímetros para metros? Basta multiplicar por 100, dividir por 100, tá? Se você tem, por exemplo, 100 centímetros, você tem 20 centímetros, divide por 100, entendeu? Ou você tem 100 centímetros, você quer transformar em metros, basta você dividir por 100, tá bom? Ou colocar 10, base 10 elevado a menos 2, mesma coisa. Uma potência focal de menos 5 dióptrias, significa que a lente a ser usada é uma lente divergente com uma distância focal de 0,2 ou 20 centímetros. Vocês podem ver que a distância focal não alterou, tá? O que quer dizer isso, né? Indica a potência focal da lente. Então, se a gente observa uma receita de óculos, nós podemos ver as seguintes medidas. 5D ou 5D, assim por diante, né? O que significa essas medidas? Tá indicando qual que é a potência que a lente tem que ter. Quem aqui usa óculos já deve ter, se familiariza com isso, né? As lentes divergentes, elas têm uma natureza virtual, orientação sempre à direita e o tamanho menor que o tamanho do objeto. Como exemplo aqui, ó, tem o foco, tá vendo? Aqui tá o foco, aqui eu tenho o objeto, o que é mostrado é menor. As lentes convergentes, elas têm, ó, seguintes representações. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, a gente tem uma natureza virtual, orientação sempre à direita, e o tamanho vai ser menor que o objeto, como apresentado na figura, tá vendo? O tamanho da representação da imagem. O objeto é entre o foco e a dupla distância focal. Ela é real, a orientação é invertida e ela é maior do que o objeto. Dêem uma olhada. Ela é real, não tem alteração, mas a imagem fica invertida. O objeto, quando ele está situado além da dupla distância focal, também é real, orientação invertida e ele é menor que o objeto. É o que acontece aqui, ó. Então, o que muda de um para outro? Aqui ele é maior, aqui ele vai ser menor. Já a formação das imagens, segundo a constituição do olho, eu vou deixar para a gente falar desse assunto na nossa próxima aula, porque não vai dar tempo de concluir, então vai ficar um assunto incompleto. Então, por partes, nós aprendemos mais uma formulazinha. Antes de continuar com esse assunto de acordo com nossos olhos, acho que eu vou passar uma atividade para vocês, para a nossa próxima aula.
Vocês têm alguma pergunta de hoje? Não. Muitos de vocês não colocaram para mim um nome aqui, ó, no bate-papo. Coloca, por favor. A aula já está praticamente acabando. Então tá bom, meninos. Então a gente se encontra então na nossa próxima aula, que será na próxima semana, né? Semana Isso. que vem a gente se encontra. Oi, pode falar, Paulo. A menina vai postar atividade no grupo? Exercício desse aqui eu vou, mas antes de postar, eu gosto sempre de trazer vários exemplos, dar uma aula ensinando vocês a resolver para depois eu postar. Por isso que eu não vou postar por enquanto, tá? Tá. Por enquanto não, só vou postar a aula mesmo. Então tá, então. Então tá bom, meninos. Fiquem com Deus, boa semana. A gente se encontra semana que vem, tá bom? Tá, com Obrigada Deus. você também. Tchau, gente. Outra coisa, Tchau. falem para os colegas assistir as nossas aulas. A participação de vocês vale nota nessas aulas, viu? Manda um recadinho lá se tiver o contato do seu colega para estar assistindo as nossas aulas, tá? Tá. Então tá. Tchau, Ok. queridos. Com Deus. Tchau.